Bom dia, mais uma vez, graça e paz. É muito bom poder sempre compartilhar, do amor do nosso Deus, compartilhar da palavra do Senhor, que foi revelada há muito tempo atrás e que hoje, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Gostaria de compartilhar com vocês, um texto da palavra de Deus, e que tem um pouco a ver com essa palavra, sucesso. Quem não gostaria de ter sucesso na vida? Eu creio que todos, é um objetivo do ser humano, de todo homem, de toda mulher, ter sucesso. Mas o que é sucesso? A definição de sucesso, ele pode variar de acordo com as perspectivas individuais, aquilo que você está almejando. Mas, no geral, sucesso é alcançar metas, objetivos ou desejos de maneira satisfatória. E esta imagem retrata muito bem, o que é o sucesso. Uma pessoa que atingiu o ponto alto da montanha. E, com certeza, esta pessoa, ela se sentiu realizada pessoalmente. Ela teve satisfação em conseguir atingir o seu objetivo. E perante outras pessoas, ele vai ter um reconhecimento. A sociedade vai reconhecê-lo como alguém que atingiu a sua meta, e conquistou um objetivo. Mas também podemos dizer que ele foi até certo ponto uma pessoa equilibrada, no sentido de conseguir atravessar os vários percalços que uma montanha tem. Então ele atingiu este objetivo e deixou para trás aquelas dificuldades que estavam no seu caminho. Agora, esta imagem, mostra essa pessoa lá no topo. Mas o que ficou para trás? Para atingir esse objetivo, ter esse sucesso, ele precisou enfrentar várias situações. Precisou estudar muito bem a montanha, precisou estar atento às várias questões relacionadas ao clima. Quantos de nós já ouvimos de histórias a respeito de pessoas que não conseguiram atingir, por exemplo, o objetivo de alcançar o cume, o topo do Monte Everest? Várias pessoas morreram tentando atingir o topo mais alto do mundo. E tem uma pessoa, um personagem da Bíblia, que Deus usou. E às vezes esquecido até de nós. E gostaria de compartilhar justamente esse texto de Esdras 7, 9 e 10. Ele não atingiu nenhuma montanha, nenhum ponto alto de uma montanha. Mas ele obteve sucesso no propósito de Deus para a sua vida. Esdras 7, 9 e 10 diz o seguinte: pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, muito obrigado mesmo pela Tua palavra, que foi escrita há tantos anos atrás,
E o Senhor usou homens que, mesmo com suas falhas, defeitos, o Senhor os inspirou para escrever a tua palavra. E que esta palavra, ó Deus, fale ao nosso coração. Use a minha vida, ó Deus, também, apesar das minhas falhas. E que o Espírito Santo, ó Deus, ilumine os nossos olhos, nosso entendimento, para entendermos, ó Deus, com clareza, aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, nesta manhã e todos os dias da nossa vida. No nome de Cristo que oramos. Amém. Quem foi Esdras? Às vezes a gente fica até tendo dificuldades de abrir este livro, né? Porque não é um livro assim tão pedido, né? Nas mensagens. E às vezes a gente tem esta dificuldade de ler este texto. Esdras. Vamos ver Esdras 7, o capítulo 7, voltando um pouco a alguns versículos, verso 1 em diante, que fala um pouco a respeito deste homem, grande homem que Deus usou. Esdras 7, verso 1 em diante. Eu vou ler aqui na versão atualizada. Passadas estas coisas, tá? Que coisas? Do capítulo 1 ao capítulo 5, tá? Então, ele tem um contexto interessante aí. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salom, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Então, Esdras estava lá na Babilônia. E a gente vê aqui a sua genealogia. Ele era descendente de Arão. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, um profundo conhecedor das Escrituras, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, se você tiver um marcador na sua Bíblia, marque aí também. Né? Segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste reino. Deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Verso 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então nós vimos quem era Esdras. Esdras era um escriba versado na lei do Senhor. E pela linhagem dele, ele era um sacerdote também, porque ele era descendente de Arão. Um homem que Deus chamou para cumprir com um propósito. O propósito primário dele era servir, instruindo outros. Mas neste caso aqui, Deus o chamou para um propósito bem mais específico, que foi sair da Babilônia e ir até Jerusalém, para ajudar numa situação muito, muito difícil que o povo de Judá, de Jerusalém, estava passando. Esse momento, era um momento pós-cativeiro. Os retornos do exílio da Babilônia
do povo de Jerusalém estava começando. O livro de Esdras e Neemias, eles, na realidade, eles fazem parte de um mesmo livro, tá, na Bíblia judaica. Eles estão lá quase na última seção do Ketuvim. Eles têm, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes, Torá, Navim e Ketuvim. Então, acho que é quase a penúltima parte lá do livro, do texto massorético. E Esdras e Neemias, eles retratam muito bem, um contexto da reconstrução do muro, que é Neemias, e Esdras é a reconstrução do templo. Um período em que eles sofreram muitas oposições, muitas dificuldades. Lembrando que a Babilônia, ele tinha o costume, esta nação tinha o costume de pegar os jovens das nações conquistadas, aqueles que seriam proeminentes nas nações, os proeminentes líderes, e levar para a Babilônia para serem treinados na cultura babilônica. E desta forma, eles até deixavam a sua religião. Lembra de Daniel e seus amigos, quando chegaram? O que Daniel fez? Ele não se contaminou com as iguarias servidas pelo rei. Ele se manteve firme no propósito do Senhor. E a Babilônia procurava fazer isso com todas as nações. Desta forma, essas nações conquistadas não tinham como promover um motim, porque não tinha líderes. Os futuros líderes estavam onde? Na Babilônia. E Jerusalém, meus irmãos, estava numa situação caótica. Parecia que a glória de Israel foi embora. Deus não estava mais lá. Era isso que passava na mente deles. E quando a gente pensa um pouco nisso, e até mesmo nas dificuldades, talvez que alguns dos irmãos estejam passando, às vezes a gente pergunta: Deus, onde o Senhor está? Eu sou fiel ao Senhor, mas onde o Senhor está? Devemos sempre lembrar que apesar da nossa fidelidade, algumas situações difíceis Deus vai permitir. Precisamos lembrar daquilo que aconteceu com Jó. Deus permite situações difíceis. Assim como Deus, é lógico que Israel, e o reino do norte e o reino do sul, eles pecaram. O castigo, o cativeiro era merecido, até mesmo porque já havia sido profetizado anteriormente. Mas eles estavam passando por um momento muito, muito difícil. E Deus chamou Esdras justamente para ajudar nessa reconstrução que era tão importante para eles. Parte dos exilados já haviam voltado antes desse capítulo 7. E eles começaram a reconstrução. Teve oposição dos samaritanos e de outras pessoas daquela região. E o governador daquela região ficou assustado com o que estava acontecendo, entrou em contato lá com o rei da Babilônia. Mas eles investigaram que havia sido, de fato, permitido tudo isso, toda esta reconstrução. E Esdras, em todo esse processo, ele teve um papel importantíssimo na condução do povo judeu pós-cativeiro. Eles estavam moralmente destruídos. Moralmente destruídos. O desânimo tomava conta de todos, e sem perspectivas de melhora. E é difícil pensar nesse contexto como ser bem-sucedido, como atingir os objetivos, se a perspectiva
né, parece ser cada vez pior. Esdras mostra que é possível. Nós vemos aqui, né, no verso 9, esse final, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. A boa mão de Deus estava sobre Esdras. Ontem, né, no Festival de Massas, né, compartilharam a respeito do objetivo, né, de construir, né, o ginásio, né, de finalizar toda a construção. O pastor Edu Goya, né, falou esse termo, a boa mão de Deus. Né? E é nosso desejo que a boa mão de Deus esteja sobre esta igreja, né, sobre o ministério do Shalom também. Mas nós temos, Esdras mostra um pouco daquilo que nós precisamos fazer em contrapartida para que a boa mão de Deus esteja sobre todos nós. E o que é que nós precisamos fazer? O que Esdras fez para que a boa mão de Deus estivesse sobre ele? O verso 10, ele dá a dica. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. 3 áreas da nossa vida que são importantes atentarmos. Né? E isto, meus irmãos, está em todo o sistema de educação. Buscam, né, em objetivos, né, de educadores. Né? Normalmente eles colocam 3 objetivos a serem alcançados, em 3 áreas. O cognitivo, o afetivo e o comportamental. Né? Então, a nossa mente, talvez o nosso coração e a nossa prática. Termos conhecimento, esse conhecimento ele precisa ser traduzido para a nossa vida, né? Transformar, para que seja transformado em prática. Tá? Nós praticamos aquilo que nós aprendemos e para que nós possamos também ensinar outros. Esse é um lema, né, que está quase em todas as educações, sistemas educacionais. Aqui na igreja também. Né, e temos visto isso nestes dias. A escola bíblica agora, né, depois, né, a pregação, momento de pregação, momentos em que a igreja se reúne em grupos pequenos também, para estudar a palavra do Senhor. Também, tudo isso, né, é feito para que as vidas dos irmãos sejam transformadas. Para que a palavra de Deus alcance, né, o coração de cada um. E depois, para praticar. Né? Ontem foi um dia de prática, de serviço. E até mesmo de ensinar. E eu sei que vários irmãos aqui também nas escolas bíblicas, né, nas classes, estão ensinando, colocando em prática aquilo que estão aprendendo. Esse também é o lema lá do SBPV. E nós costumamos falar, né, que tem um tripé: estudo, vida e ministério. O estudo é essa parte acadêmica. Né? Então, nos períodos das manhãs, os seminaristas estão imersos em várias disciplinas. O setor vida inclui, né, a hora devocional, inclui até mesmo alguns serviços, né, de limpeza também, para que o coração seja transformado. Né, fazer pequenas coisas. Nós estamos, nesses dias, servindo em frentes que não costumamos fazer lá.
Por exemplo, né, ralar queijo, né, meus irmãos? Eu não sei se algum dedo foi ralado, mas também, né, servindo ou estando junto com o vôlei da terceira idade, né, que o dedo do nosso irmão Edu aí ficou numa situação pouco diferente, mas servir desta forma, né, e, meus irmãos, como é gostoso fazer isso, né? O tempo lá na cozinha foi muito gostoso, né? O bate-papo, conhecer um pouco melhor. Então, isso traz riqueza e traz transformação a todos nós também. E esta semana, para nós, é uma semana de ministério, né? E inclui esse terceiro pé do tripé, né? Que é ministério. Todos eles estão envolvidos, né? No ano regular, envolvidos em algum ministério, em alguma igreja, em alguma localidade, servindo, ensinando e aprendendo também. Então, temos tido isso ao longo dos quase 60 anos. Ano que vem, o SBPV, o seminário, vai completar 60 anos. 60 anos dedicados ao ensino, à transformação de vidas, no preparo de obreiros para servir nos mais diversos locais. Voltando ao texto aqui, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Sendo escriba, Esdras sabia muito bem o valor que a palavra de Deus tinha, o valor das Escrituras. E nós sabemos, né, acho que a maioria aqui, que o judeu, né, ele logo cedo, ele tem contato com as Escrituras. E eles decoram porções, né, das Escrituras. Alguém já presenciou, já foi a alguma sinagoga, né, e de ver até mesmo algum bar mitzvah, né, que é o rito de passagem do jovem, né, do adolescente para a vida adulta. Eu participei uma vez, né, de uma sinagoga aqui em São Paulo, próximo à Paulista, e era justamente o dia de bar mitzvah de um rapaz. E nós, estudando hebraico, era nosso primeiro semestre, né, ainda assim, sendo alfabetizados, e o rapazinho começou a falar o texto. Gente, eu só entendia Shalom, né? Hashem, que é o nome, eles falam, ao invés de falar aquele tetragrama, Yehovah, até assim, é difícil saber qual a pronúncia certa, ou Javé, né? Eles costumam falar Hashem, ou Adonai, que é Senhor. Então, apenas essas palavras que a gente conseguia pescar. Era muito rápido. Mas a gente vê assim como eles prezam nas Escrituras. Meus irmãos, nós também precisamos prezar pela palavra de Deus. A Bíblia, ela deve ocupar, né, o lugar central dos nossos estudos, logo ao acordar. A palavra de Deus, ela deve estar na nossa mente. Deus passou as orientações à nação de Israel. Antes de entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio 6, 4 a 8, né, Deuteronômio é o livro que Deus repete, né, os mandamentos. Mas lá em Deuteronômio 6, 4 a 8, está escrito assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos.
e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. A palavra de Deus, ela precisa ser ensinada de forma intencional e de forma informal também. Na informalidade, em pequenas coisas, pequenas ações do nosso dia a dia, elas precisam estar presentes. Mas também de forma intencional. Isso é importante. Às vezes a gente procura ensinar, ou até mesmo dar lição, ou falar aos nossos filhos a respeito da palavra de Deus, tal, mas sem aquele amor. E na informalidade, meus irmãos, ela precisa ser ensinada. As nossas ações, elas precisam, de fato, transmitir a palavra de Deus. E muitas vezes não são por palavras, são através das nossas ações. Os meus filhos sabem muito bem se de fato eu tenho ensinado através das ações. Os filhos de vocês sabem muito bem, né, se você está ensinando, né, nessa informalidade, nas pequenas coisas. Esdras sabia muito bem disso, que precisava, a palavra de Deus, ela precisava ser ensinada desta forma. A palavra de Deus, ela deve ocupar a nossa mente dia e noite. Não é isso que diz lá no Salmo 1, verso 4? Não, desculpa, não é o verso 4. Verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então a palavra de Deus, ela deve estar na nossa mente, no nosso coração, dia e noite. Precisamos meditar nela dia e noite. É aquele processo, né, que o boi faz, ruminar. Nós precisamos fazer isso, ruminar a palavra de Deus, lembrar da palavra de Deus dia e noite. Nós precisamos estudar a palavra de Deus porque ela é luz para o nosso caminho, né? O que diz lá no Salmo 119, 105. Além do estudo, né, de buscar a lei do Senhor, Esdras cumpriu também com a palavra de Deus, as Escrituras. Ele aplicou na sua vida. E ele sabia bem da importância da prática das Escrituras. Não bastava apenas conhecer a lei, mas precisava aplicar. Israel, né, o Reino do Norte e o Reino do Sul, Judá, eles passaram pelo cativeiro, por quê? Porque desobedeceram os mandamentos do Senhor, né? Adoraram outros deuses. Havia uma corrupção entre os líderes de Israel, né? E dessa forma a gente sabe que corrupção não é algo dos nossos dias. Já existia muitos anos atrás. Eles não observaram também que a terra precisava de descanso. Não observaram a lei do Senhor, os mandamentos. Eles foram rebeldes. Lembra do livro de Juízes, aquele ciclo de falhas? Parece que eles não aprenderam isso. Falhando sempre. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para que ela esteja em nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Não é saber ou conhecer a palavra de Deus apenas por conhecer.
Existem estudiosos que conhecem profundamente a palavra de Deus, mas não colocam em prática em sua vida. Estão longe de Deus. Usam a Bíblia apenas como um instrumento de trabalho. Isso é difícil. Deus vai cobrar dessas pessoas. O que diz lá no Salmo 119, 11? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse é um dos versículos que eu decorei quando criança. Vez ou outra isso vem na minha mente. E a palavra de Deus, ela é bem clara em vários aspectos do nosso cotidiano. Nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. Aliás, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, mas também é o salmo que valoriza a palavra de Deus. Todo o salmo fala a respeito do valor da palavra de Deus. E é um salmo lindo. Quem conseguir decorar, está muito bem. O apóstolo Paulo, por ter sido fariseu, ter estudado aos pés de Gamaliel, ele sabia muito bem o valor da palavra de Deus. E um dos conselhos que ele deu para Timóteo, está lá em 1 Timóteo 4,16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É um conselho sábio e excelente. Todos nós precisamos cuidar da nossa vida e da doutrina. Que a palavra de Deus, ela faça diferença na nossa vida. E também para que as outras pessoas vejam isso. Esdras buscou a lei do Senhor, cumpriu a lei do Senhor. E também ensinou, ele compartilhou as Escrituras. Agora, meus irmãos, que responsabilidade grande que Esdras tinha em suas mãos. De voltar lá para Jerusalém e conduzir o povo de Israel nesse processo de reconstrução espiritual. Não foram poucos desafios. Havia uma oposição muito grande, uma oposição externa e também oposição interna. E talvez, meus irmãos, a oposição interna é muito mais difícil de você superar. Imagine o alpinista, com a oposição interna de que o cansaço, e aí às vezes vem aquele pensamento, eu não vou conseguir. Isso é difícil. E no ministério, para um pastor, essa oposição interna, ela muitas vezes dura anos de ser superada. E precisa ser bem trabalhado para superar. Esdras, ele tinha um papel importante de instruir o povo de Israel novamente nas Escrituras, porque eles passaram muito tempo sem líderes espirituais lá em Jerusalém que estivesse conduzindo o povo a andar conforme as Escrituras. No capítulo 8 de Neemias, nós vemos o que Esdras fez depois de um tempo. Capítulo 8, verso 1 de Esdras. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades,
todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O povo pediu para ler a lei do Senhor. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E ele leu o livro, e leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas. Desde a alva até ao meio-dia, perante todos que estavam lá. Levou tempo para ler as Escrituras. O povo estava sedento. E ele leu. Mas o interessante é no verso 7 e 8 desse capítulo 8 de Neemias. Olha o que diz. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Esses levitas estavam interpretando a lei do Senhor para o povo. Imagine, meus irmãos, porque muitos não entendiam totalmente o hebraico. Eles entendiam bem o aramaico, que era a língua corrente naquela região. E esses levitas estavam interpretando, eles estavam praticando, eles estavam fazendo o ministério a qual eles foram designados. Esdras não poderia fazer sozinho esta obra. Ele tinha outras pessoas que estavam ensinando também os outros. Em uma igreja, isso é muito importante, porque o pastor, ele não vai poder fazer todas as coisas. Ele precisa ter outras pessoas também. Ele precisa ter levitas, né, ao seu lado. Presbíteros, diáconos, né, professores que estão servindo também, ensinando nas escolas bíblicas. Tudo isso daí é importante. Nós precisamos treinar outros. O Seminário Bíblico Palavra da Vida, né, é um dos seminários que treina outros para servir. E existem tantos outros seminários, tantas outras faculdades teológicas que estão preparando esses servos para servir nos mais diversos lugares deste Brasil, deste mundo. Nós precisamos fazer isso. Treinar outros também, para que cumpram com o propósito do Senhor. Esdras buscou a lei do Senhor para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento vemos Paulo fazendo isso também com Timóteo. Paulo diz lá em 2 Timóteo 2:2, 2 Timóteo 2:2, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Nós precisamos treinar outros também para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para instruir. Nós temos essa tarefa de buscar a lei do Senhor, de cumprir e ensinar, mas também de treinar outros para fazer esse mesmo processo. Um outro exemplo lá no Novo Testamento foi Áquila e Priscila, que foram treinados por Paulo
e que depois treinaram Apolo. Então, esse é algo fantástico, né? Que se nós de fato colocarmos em prática, mais e mais pessoas serão alcançadas. Mas eu sei dos desafios que todos nós temos, né? E alguns dos desafios são internos, né? Eu peço a Deus que nos ajude nisso, né? De superarmos também esses desafios internos no nosso coração. Meus irmãos, mesmo que toda essa situação, ou a sua situação, o seu momento, seja bem difícil, talvez como o do povo judeu lá no cativeiro, nós precisamos nos dedicar no estudo das Escrituras. Nós precisamos aplicar em nossa vida e ensinar outros também. Não devemos buscar assim, o sucesso em si, né? Só querer o sucesso. Mas precisamos, de fato, buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a outros. Lembrando que a boa mão de Deus estava sobre Esdras, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar. Senhor Deus, é tão bom, de fato, ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Mas eu sei também que em alguns momentos é difícil, porque existem áreas da nossa vida que estão impedindo de cumprirmos com o propósito do Senhor. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração e trate isso no nosso coração, ó Pai. Eu peço que o Senhor abençoe esta igreja, para que ela cumpra com o propósito do Senhor, ó Deus, de alcançar os seus. A vizinhança, os amigos, para que estes, ao serem alcançados, sejam treinados também para cumprir com o propósito do Senhor. Assim como Esdras fez naquela situação, naquele momento. Assim como Paulo fez com vários de seus colaboradores, como Timóteo, Tito. Ó Deus, nos ajude, ó Pai. Ajude esta igreja. Dê sabedoria à liderança desta igreja, ó Deus, para conduzir o teu povo, ó Deus, para mais perto de Ti e para, de fato, crescer no temor do Senhor, para crescer em intimidade contigo, conhecendo cada vez mais a Tua palavra, ó Deus, e para cumprir no seu dia a dia, e desta forma estar ensinando outros também, ó Deus. Ajude esta amada igreja. E muito, muito obrigado, ó Deus, por estes dias que temos tido aqui. Foram dias maravilhosos. E que o Senhor continue conduzindo esta igreja a cumprir, de fato, com o propósito do Senhor e a alcançar a comunidade de Nikkei. Para que todos, ao virem aqui, sintam, de fato, o Teu amor. E onde estivermos também, possamos espelhar a imagem de Cristo, ó Deus. Muito obrigado mesmo. No nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, que oramos. Amém.